Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Graças a Deus. Que Deus seja com você e toda a sua família. Hoje, eu vou estar na Celso Garcia às 15 horas. Graças a Deus. Abrindo o segundo jejum da restauração. Nós estamos nos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E estamos todos os dias nesta fé buscando, clamando, invocando o Senhor. Porque nós sabemos que a oração é a chave que abre a porta da vitória. É clamando que a gente tem resposta. Neemias era um homem de oração, era um homem temente e era um homem de trabalho. Ele dependia de Deus, mas aquilo que cabia a ele fazer, ele fazia. Era um homem determinadíssimo. E por 52 dias esse homem trabalhou, muito focado, comprometido 100%. E conseguiu mudar uma situação que estava estagnada, parada por 120 anos. Então, tem jeito. Se você se compromete com a mudança da tua vida, você vê ela acontecer. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos abrir o jejum da restauração. E eu abro às 15 horas, depois retorno às 21 horas para fechar das 21 às 22. E o resultado é o que você sempre acompanha. O poder de Deus em ação, milagres, o sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, venha buscar a Deus. Vença os obstáculos e esteja entre nós. Olha o que diz aqui, em 1 Samuel 13. Eu vou ler o 12. Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado, em outra tradução, diz, violentei-me ao oferecer o sacrifício, o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. A ordem de Deus foi: espera 7 dias, por intermédio de Samuel. Na batalha em Gilgal, a ordem era para o Saul esperar 7 dias que o Samuel ia chegar, ia oferecer o sacrifício, Deus seria com ele e tudo daria certo. O que aconteceu? Quando foi passando os dias e o Samuel não chegou, ele não chegava, deu tempo, ele ainda não tinha chegado. O que o Saul fez? Desobedeceu. Fez a maior estupidez da vida dele, passou na frente de Deus. Fez o que Deus falou para não fazer. Deus disse, não faça. Espera. A direção dada por Deus por intermédio de Samuel foi, espere eu chegar. Mas aí começou a pressão. O inimigo chegou, começou a pressionar, ele começou a olhar para as circunstâncias. Como
coragem e covardia são contagiosas, e Saul era covarde, ele contagiou todo o seu exército. E o exército começou a se dispersar. E um escondia em buracos, outro em cavernas, outro em cisternas, outro em poços, outros atravessaram o Jordão. E ele foi olhando o inimigo e vendo ele sem controle nenhum sobre o exército dele. Todo mundo tremendo de medo, porque ele contagiou o seu exército com aquele espírito. Lamentavelmente, ele tinha tudo para ser um homem de sucesso, ele tinha cara de vencedor, mas dentro dele, lá dentro, internamente, ele era um perdedor. Ele era um homem alto, de aparência formidável, mas internamente ele era um anão. Ele nunca parou para trabalhar suas deficiências, suas fraquezas, as suas questões internas. Nunca. Ele tinha problema e ele não tratou. Nunca parou para tratar. Ele, quando era pressionado, era isso aqui que ele fazia. Ele passava na frente de Deus, desobedecia, e ainda, como infelizmente pessoas rebeldes, covardes, e todo covarde é orgulhoso, todo orgulhoso é covarde, não admite que está errado. Fica apresentando desculpas, justificativas. E ele teve a capacidade de apresentar essa aqui. É que quando eu vi o inimigo, o povo se dispersando, eu pensei. Pensou? Pensou o quê? Pensou errado? Porque toda vez que você pensar algo contrário ao que Deus mandou você fazer, você tem que repreender. Então pensei, pensou? Pensou contrário ao que Deus falou? Pensou diferente do que Deus ordenou? Então tem que expulsar. Está pensando errado. Está pensando errado. A ordem foi espera. Então quando ele pensou em fazer aquilo que o Senhor Deus tinha dito para não fazer, ele estava errado, ele tinha que ter combatido. Mas ele não combateu como muitas pessoas não combatem. Deus dá uma direção, ela começa a pensar errado, ao invés dela repreender aquele pensamento contrário ao de Deus, ela ignora o de Deus e segue os pensamentos dela. Foi isso que Saul fez. Pensei, pensou errado. Agora o inimigo está aqui, o povo está se dispersando e tal, e eu não busquei o Senhor, então vou oferecer o sacrifício. Só que ele usou uma expressão ainda pior. Obriguei-me, violentei-me. É? Se obrigou a desobedecer a Deus? Se obrigou a desobedecer a Deus? É o que muita gente apresenta. Eu fui forçada, eu fui obrigado. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Eu fui obrigado a fazer. Essa justificativa, ela não tem sentido, ela é diabólica. Eu me obriguei a desobedecer a Deus? A fazer algo que Deus falou para eu não fazer? Então se obriga a aguentar firme e a confiar em Deus? Se força a confiar em Deus, é isso que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter se forçado, se obrigado a obedecer a Deus, a esperar. E é isso que Deus quer que entre na tua mente. Deus espera que você se force a obedecê-lo.
Coloque força em obedecer a Deus e em se manter firme. Quando ele acabou de desobedecer a Deus, o Samuel chegou. Então, a bênção ia chegar, o Samuel ia chegar. Deus estava o quê? Testando a fé dele, e ele fracassou. Trabalhando para elevar o nível de fé dele, e ele fracassou. Trabalhando para levá-lo a esticar a fé, e ele fracassou. Porque ele não esperou por Deus, ele não confiou em Deus, ele não dependeu de Deus. Mas ele foi olhar para as circunstâncias, para a situação, se deixou levar pela pressão, pelo medo, porque ele era covarde. Ele se submetia ao medo, o medo dominava a vida dele. E Deus nos deu foi o espírito de coragem. Mas ao invés dele usar o espírito de coragem que o Senhor deu para o seu povo, ele cedeu ao espírito da covardia. E desobedeceu a Deus e fracassou terrivelmente. Então, em nome de Jesus, pense a respeito. Dê uma olhada aí na tua vida. Ele contagiou o exército dele com covardia. Você estuda a história de Saul, você vê o exército de Israel fugindo e tremendo de medo continuamente. Coragem também é contagiosa. Você vê Davi contagiando homens desqualificados e transformando aqueles homens em guerreiros surpreendentes que fizeram história. Acontece que a covardia transforma gigante em anão. E a coragem transforma anão em gigante. É isso mesmo. E o Davi era pequenininho. Mas internamente ele era um gigante. Por quê? Porque ele era dominado pela coragem. Ele não cedia ao medo. E a coragem é o que nos faz, é o que nos leva a fazer o que estamos com medo de fazer. Porque medo nós podemos ter, mas nós não podemos nos submeter a ele. Nós nos submetemos à coragem, não ao medo. O medo não pode dominar quem é de Deus. O medo não pode dominar quem é de Deus. O que domina, o espírito que domina a vida daquele que anda com Deus, que deve dominar, que foi o espírito que Deus deu, é o de coragem. Pense a respeito. Em nome de Jesus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que deseja colocar sobre a TV. Eu volto já para nós orarmos. Qual foi a última recente conquista que a senhora obteve pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Pastor, a última que me aconteceu aqui dentro do ministério foi uma grande cura que eu obtive essa semana através da fé. Na quinta-feira, eu tive uma infecção ocular muito grande. Eu fui ao médico, ele mandou ficar de repouso, passou alguns remédios, só que meu olho estava muito vermelho, irritado. Eu tive um inchaço no rosto, no parotídeo, todo o meu rosto ficou inchado. E ele mandou ficar de repouso, que eu não poderia ficar nas luzes e tudo mais, né? Eu comecei a usar um remédio, só que eu não vi uma melhora, mas também pouco tempo, mas eu não vi a melhora. Eu fiquei de repouso e na sexta-feira, quando eu acordei, que eu fui limpar os meus olhos estavam sangrando. Ele estava saindo lágrimas de sangue. A infecção era tão profunda que ele chegou a sangrar. Aí eu fiquei com medo, mas em nenhum momento eu fiquei desesperada. Eu não me desesperei, eu liguei a televisão no programa da Bispa, eu coloquei a água, fervi um copo de água, coloquei, essa água foi ungida, eu coloquei a água para gelar e foi, durante todo o tempo, todo dia, eu fui borrifando essa água nos olhos. E assim, misteriosamente, no sábado, eu acordei com os olhos praticamente sãos. E assim, como o médico disse que eu não poderia sair, hoje eu estou aqui para dar meu testemunho, porque diante de toda aquela infecção, tudo aquilo que aconteceu, realmente não era para mim estar aqui.
Se eu estou aqui, foi por causa da fé, foi por causa desse grande milagre que me aconteceu. É importante ressaltar que a senhora tem participado de todos os propósitos de fé, inclusive esse dos 52 dias, que tem ensinado a senhora a exercitar essa fé. Tenho, pastor. Eu tenho participado, sim. O ano passado eu participei desse propósito e foi muito importante para a minha vida. Vivendo essa fé, o que aconteceu na vida da senhora durante esse tempo que a senhora está dentro do Ministério Mudança de Vida? Pastor, durante esse tempo, a minha vida é só vitórias. Eu só tenho vitória, eu só tenho coisas boas para contar, e a cada ano que passa é o melhor ano da minha vida. Eu já falo para vocês que esse ano é o melhor ano da minha vida, porque eu só tenho conquistado vitórias aqui dentro. Porque quando eu conheci esse ministério, foi através de um programa de televisão. Realmente eu estava destruída, eu estava massacrada, humilhada, realmente eu estava no chão, quando eu conheci esse ministério através do programa. E todos os dias, durante esses 3 anos que eu estou aqui nesse ministério, todos os dias eu agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me levou para o Ministério Mudança de Vida. Obrigado por eu estar aqui, obrigado por eu ter a oportunidade de ouvir a mensagem que sai do altar, do bispo, da bispa. E isso me fortalece a cada dia e me leva a conquistar a cada dia mais vitórias. A senhora chegou ao ministério e me dizia agora que a senhora chegou a ficar 6 anos com insônia sem dormir. Verdade, pastor. Eu cheguei a ficar 6 anos, ou mais de 6 anos, que eu já dei até esse depoimento aqui, esse testemunho. Eu fiquei 6 anos sem dormir, eu tinha uma dor de cabeça crônica, que eu chegava a ficar até 15 a 20 dias em cima de uma cama, tontura, crises de tontura, que médico nenhum descobria o que era, e assim, realmente totalmente destruída, totalmente destruída. Durante esse tempo a senhora também teve um problema nas pernas que a senhora não conseguia nem andar e foi curada. Fui curada, eu fui curada quando eu conheci o ministério através do programa. Eu tinha um problema que eu não conseguia andar. Eu tinha até medo de ficar numa cadeira de roda, porque eu não conseguia andar. Eu tinha dificuldade até para andar dentro da minha própria casa. Eu sempre gostei de usar salto. Eu fiquei um bom tempo que eu não conseguia usar salto. E nesse dia que eu conheci o ministério, foi através de um programa. À noite eu liguei a televisão por acaso, porque eu não conseguia dormir. E nesse momento eu ouvi a bispa falando e me chamou muito a atenção. Eu fiquei assim, muito emocionada com aquela mulher tão forte, determinada. E eu sentei e terminei de ouvir aquele programa sem saber aonde que era aquela igreja, quem era aquela mulher, eu não sabia quem era. Só que naquele momento Jesus estava comigo, Deus estava comigo. Aquele momento, Deus usou a bispa para falar comigo e eu fui muito abençoada, porque eu fui até o final, tive a iniciativa de colocar o copo de água e com aquela água eu passei nas minhas pernas e bebi. Então depois, no outro dia, quando eu consegui dormir, foi a primeira noite que eu dormi, e quando eu levantei no outro dia, sem perceber, eu comecei a andar. Eu até esqueci, eu não lembrava que eu tinha um problema, porque eu fiquei tão emocionada que eu consegui dormir aquela noite. Imagina só, eu consegui dormir e andar. Tudo através de um programa que eu não sabia onde, nem quem era aquela mulher. E a minha atitude foi o seguinte: imediatamente eu procurei saber onde que era a igreja, eu vim para essa igreja e estou aqui até hoje. Logo que eu cheguei aqui, eu fui batizada e estou aqui até hoje e muito feliz, porque a minha vida, depois que eu vim para esse ministério, é só conquista, é só conquista. Recente se formou em esteticista. É uma grande vitória, assim, eu estou preparando para um grande testemunho, pastor. Eu estou preparando assim para um grande testemunho, mas a minha maior vitória e a minha maior felicidade hoje é que hoje eu sou formada em esteticista, graças a Deus, e esse curso foi Deus. Foi Ele que colocou em minhas mãos, não foi eu. Porque, por mim, assim, pelos olhos humanos, eu não tinha condição nenhuma de fazer essa faculdade. Nenhuma. Mas Deus colocou em minhas mãos e eu concluí. E hoje, graças ao meu bom Jesus, graças ao meu Deus, eu sou uma esteticista formada.
Vale a pena essa pessoa pegar esse projeto, participar desse propósito de 52 dias, se lançar de verdade, assim como a senhora se lançou? Vale muito a pena você vir, você se dedicar, você estar sempre presente aqui no ministério e você manifestar essa fé. Porque você vendo pela televisão é uma coisa, mas quando você está aqui é totalmente diferente. E vale muito a pena, porque é um sacrifício que a gente tem que fazer. A gente precisa fazer. Isso é o mínimo que nós temos que fazer. No meu caso, pastor, é o mínimo. Eu nunca vou fazer sacrifício, por maior que ele seja, que vai um dia agradecer a Deus por tudo que ele tem feito por mim. A senhora chegou aqui, a senhora não tinha essa fé, a senhora aprendeu a viver essa fé. Se essa pessoa vier e viver essa fé, ela vai testemunhar assim como a senhora testemunha hoje. Pastor, eu não sabia. Eu costumo falar para os meus amigos que o que eu aprendi aqui, dentro de 2 anos, eu não aprendi em outra religião em 42 anos. 2 anos eu aprendi muito, muito. E a cada dia eu aprendo mais. E hoje a senhora dorme bem? Durmo muito bem, graças a Deus, durmo muito bem. Para quem não conseguia andar, vem hoje na igreja com as próprias pernas sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém. Sem precisar da ajuda de ninguém. Por sinal, há mais de 2 anos atrás que eu venho, a primeira vez que eu vim aqui, eu já vim sozinha, andando e muito bem, não senti mais nada. Abençoada. Abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Pastor, ele representa tudo na minha vida. Ele representa a minha própria vida. Porque o Ministério de Vida, ele representa para mim o verdadeiro Deus, porque Ele está aqui. Deus está aqui. Como diz, é a mudança de vida. E para mim, realmente, foi a mudança de vida. Feliz. Felicíssima. Segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que está comigo agora. Visita cada um. Passa do teu sangue. E nesse momento eu peço, meu Pai, que o Senhor venha repreender o espírito do medo, da covardia, da arrogância, do orgulho. Que essa pessoa seja livre de todo domínio maligno. Que toda força maligna que tenha amarrado a vida dela, escravizado, através do medo, da insegurança. Porque a covardia leva a falta de coragem, leva a pessoa a se tornar escrava da sua insegurança. Que ela seja livre agora. Livre, Senhor. E que essa mensagem possa entrar com entendimento. E que ela decida tratar tudo aquilo que é ruim e que atrasa a vida dela. Vencer é uma tarefa interna. Saul nunca tratou os seus problemas internos. E se essa pessoa tem questões internas que precisam ser trabalhadas, ela precisa parar para tratá-las. Cobre essa vida com teu sangue, liberta e que ela possua o espírito de coragem. Que ela seja possuída pelo espírito de coragem. Porque o Senhor nos deu foi um espírito de coragem, não de covardia, de medo, de fraqueza. Abençoa todos que oram comigo, com força, com visão, com entendimento, com clareza. E que ela se levante com poder e avance. Abençoa, meu Deus, cada um que ora comigo, visita lares, famílias, pessoas que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV e determino milagres e vitórias, soluções.
Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas vidas sejam enriquecidas, abençoadas, prosperadas, iluminadas, que elas, ó meu Pai, tenham para emprestar e não tomem emprestado, tenham com fartura porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Dai ser-vos a dado boa medida, recalcada, sacudida, transbordando é o que vai voltar. Desperta mais semeadores. Visita todos com poder, é o que eu peço, vitórias para o teu povo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida, caso queira ligar, é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar hoje, às 15 horas, abrindo o segundo jejum da restauração. E depois não paramos mais. É joelho no chão, clamor e oração. Esteja entre nós. Nós estamos nesta fé, 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Venha buscar a Deus. É orando que a gente vence. Esteja entre nós, vença os obstáculos e vamos buscar a Deus. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias. Hoje, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Segundo jejum do propósito de fé dos 52 dias.